O legado de Eva. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história desta mulher narrada na Bíblia e que nos traz lições valiosas sobre resiliência, responsabilidade, discernimento e a complexidade do mundo feminino hoje. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Escrita Real. Se você é nova por aqui, eu sou a Karine e junto com a Evelyn nós temos esse canal em que nós falamos com você, mulher. E vamos começar uma nova série que é sobre as mulheres da Bíblia e quais são as lições, os ensinamentos, as reflexões que a gente pode trazer na história de cada uma. E nesse vídeo eu vou falar sobre Eva, a mãe de toda a humanidade, aquela que gerou toda a humanidade e foi a primeira mulher criada. Talvez eu esteja sendo um pouco redundante, mas tudo bem, ela foi a primeira mulher criada por Deus. Bom, que lições nós podemos aprender com a história dela? Se você não conhece, já vou explicar rapidamente. Está lá em Gênesis 2 e 3, quando Deus cria o homem, Adão, e aí vê que Adão está sozinho, né? Ele diz, né? O Senhor Deus fala com a Trindade, Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo falando, não é bom que o homem esteja só, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora. E aí ele faz adormecer Adão e da costela de Adão ele forma a Eva. E aí Adão acorda de um sono profundo, olha para aquela mulher e declara, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão ficou apaixonadíssimo por Eva. E aí, no capítulo, né, Deus dá ordem para que os dois multiplicassem, né, e guardassem, cultivassem a terra que eles estavam, o jardim do Éden, que eles poderiam dominar sobre esse jardim, né, governar ali a criação de Deus, junto com Deus. Só que no capítulo 3 vai narrar que a serpente chegou ali no jardim e começou a conversar com a Eva. E ela foi instigando Eva com uma pergunta, né? Deus disse que não pode comer nenhum fruto deste jardim. A Eva falou assim, não, podemos comer, apenas proibido, né? Deus proibiu para que a gente não comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, Satanás, a serpente, né? Ela fala, não foi bem assim que Deus disse, né? Não é bem assim dessa forma. Porque a Eva vai dizer que se ela comer do fruto, morrerá. E aí Satanás vai dizer, não, você não vai morrer, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí a Eva olhou aquele fruto e viu que era desejável aos olhos. Ela cobiçou aquele fruto, comeu e entregou a Adão, que também comeu. E assim houve a separação, né, de Deus e a criação, né, os homens. Bom, vamos lá. Que primeira lição nós já podemos aprender com Eva? Eu sei, se você já for cristã, assim como eu, quando fala de Eva a gente fica, meu Deus, vontade de chegar lá no céu e puxar o cabelo dessa mulher, porque por culpa dela toda a humanidade pecou. Então sim, nós temos aquela raiva com Eva, mas ela é a nossa aliança ancestral, né, digamos assim, ela é mãe de todo mundo. O que a gente pode aprender com o comportamento da Eva, e é isso que eu quero trazer, essa reflexão para nós mulheres hoje. Então, primeiro a busca por conhecimento e autonomia. Então, a Eva foi tentada, né, para ser como Deus, conhecedora do bem e do mal, e que ela fosse independente de Deus. Porque veja bem, o Senhor fala para que não coma do fruto da árvore, né, de todos, Deus fala, né, de todos podereis comer. Porém, uma não pode, que é o conhecimento do bem e do mal. Ok, foi uma ordem de Deus.
E aí a serpente instiga Eva a falar assim: não, você não vai ser como Deus, né? Quer dizer, você vai ser como Deus. Ou seja, você vai poder buscar a sua própria autonomia, seu próprio conhecimento, sem depender de Deus. E foi o que aconteceu. Então, ela quis buscar por si mesma o conhecimento, e não através de um relacionamento com Deus, e sim por ela mesma. E aí, quando ela dá também o fruto a Adão, e a Bíblia vai dizer que Adão sabia dessa transgressão e ainda assim comeu. Ou seja, eles desobedeceram ao Senhor, que foi uma ordem, a Bíblia vai dizer, vai ser bem clara, Deus ordenou. E aí Satanás vai dizer, Deus disse? Não, Deus não disse, Deus ordenou. Então, essa sede por aprender e tomar decisões independentes ecoa a curiosidade primordial da Eva. E assim somos nós, como seres humanos. Nós queremos buscar, nós temos esse anseio por conhecimento, esse anseio por independência. Nós achamos que controlamos as coisas, que ali a gente consegue fazer, e com isso nos distanciamos de Deus, infelizmente. Com esse comportamento que nós levamos na caminhada de achar que Deus não precisa mexer nessa área, a gente está agindo como a Eva. E infelizmente foi uma herança que nós herdamos em nosso DNA, esse pecado de justamente querermos ser como Deus. Então, infelizmente, é o que nós carregamos. O segundo é a vulnerabilidade à tentação e ao engano. Então, a Eva ela foi enganada pela serpente, ou seja, em algum momento, Eva ali estava vulnerável, né? Então, vamos imaginar que o que Eva estava fazendo sozinha naquele jardim? E cadê Adão? Onde ele estava? E como eles permitiram que uma serpente entrasse, talvez algum descuido, alguma ali, uma fraqueza deles, digamos assim, no cultivo, em guardar aquela terra, eles permitiram. E com isso, Eva quis dar voz àquela serpente. Ela quis dar ouvidos, porque a Eva, por que ela parou para conversar com a serpente, gente? A gente se questiona. Então, essa vulnerabilidade que hoje se manifesta em nós mulheres, ou seja, não só apenas as tentações que nós como cristãs, nós sofremos, mas as pressões sociais externas, aos padrões de beleza reais ou a manipulações que nos cercam de pessoas talvez da mesma família ou pessoas ali fora do nosso círculo. Então, nós somos vulneráveis a esse engano, a essa tentação. E nós devemos tomar cuidado, porque essa tentação da serpente nos alerta a sutileza da manipulação. Porque a serpente ela foi muito ardilosa e vai dizer que ela foi astuta. Então, em algum lugar, a serpente encontrou brecha no coração de Eva, sabia que ali ela poderia desejar aquele fruto e foi certeiro, porque de repente ela começou ali a olhar, a desejar, e a Bíblia vai dizer que ela era muito desejosa aos olhos, né? Bom, mas não vou ler aqui, senão vou tomar muito tempo. Então, nós precisamos estar atentas às influências externas que podem desviar de nossos valores e princípios. Então, mulherada, cuidado, esteja atenta e discerne, por favor, pelo amor de Deus, discerne quando há essas manipulações e essas sutilezas que façam com que nós podemos ali desviar um pouco os nossos princípios e valores. Pode ser uma tentação em uma área que você ainda se pergunta, Senhor, será que eu devo? Será que eu não devo? E você deve medir se aquilo ali não vai ferir os princípios bíblicos, se ali não vai realmente desviar você dos valores de Deus. Toma cuidado naquela área de fraqueza da sua vida. Você não pode ser tentada ali a fazer algo que
Ai, não tem nada a ver. Ah, mas o que tem? É só uma coisinha que pode trazer consequências muito sérias, como foi o caso da Eva. Infelizmente, com essa atitude, ela trouxe ali separação eterna com o Senhor. E pela misericórdia e graça do Senhor, ele rapidamente, ali trouxe a solução para o problema. O relacionamento que o Senhor tinha construído com os dois, com essa atitude de desobediência, separou. E aí o Senhor buscou novamente: Adão, cadê você? E aí Adão vai declarar: nós estávamos estávamos com medo e então resolvemos nos esconder. E aí eles colocaram folhas de figueira, ou seja, eles tentaram tampar aquela vergonha do jeito deles. Mas o Senhor pegou um cordeiro, um animal, e trouxe, matou e fez do pelo do animal vestes para que eles ali cobrissem a nudez. Mas ainda assim, o Senhor os procurou. Isso é lindo, gente. É maravilhoso. Vamos lá, terceiro. As consequências das escolhas. Então, a desobediência de Eva, ela trouxe consequências para ela, Adão e toda a humanidade. Deus vai trazer o castigo dessa desobediência para Adão, para Eva e para a serpente. E com isso, aí o Senhor vai dirigir a Eva, com dores você dará a luz, Então sofrerá dores de parto para dar a luz. E a sua vontade será contra o seu marido e ele a dominará. Então Deus ali trouxe esse castigo pela desobediência, um impacto tão grande que nós hoje, mulheres, sofremos por causa disso. Então, o que nós aprendemos? Que todas as nossas escolhas, elas trazem consequência, isso é fato, isso nós sabemos, e podem ser impactos na nossa vida, a nós mesmos e quem está ao nosso redor. Então, lembre-se, das escolhas que você fizer na sua vida hoje, ela vai trazer consequências, sejam boas, sejam ruins, para você mesma e para quem está ao seu redor, a sua família, aos seus colegas, aos seus amigos, então para quem está ali te cercando. Assim, Eva teve que arcar com as consequências da sua escolha. Ela deu lugar, ela resolveu obedecer à voz da serpente. Ela escolheu desobedecer ao Senhor, que o Senhor tinha ordenado. E ela ainda assim, não, se Satanás está dizendo, eu acredito nele. E assim ela fez. Então, aprendemos com ela essa importância de assumir as nossas responsabilidades para os nossos atos e as decisões. Porque quando o Senhor vai falar, cadê você? E aí Adão vai dizer, a mulher que tu me deste, essa me fez comer do fruto. Então, logo Adão culpou Eva. E ele não se responsabilizou pelos seus atos. E nós devemos nos responsabilizar. Mas o outro tem culpa, todo mundo tem culpa. Mas se foi você que tomou uma atitude, enfim, uma decisão, então, se trouxer consequências sérias, você foi a culpada. E a quarta lição que nós aprendemos com Eva é a capacidade de geração e cuidado. Então, Eva, como é conhecida, como mãe de toda a humanidade, ela é o papel fundamental na criação, na procriação. Gente, o Senhor nos escolheu mulher para dar luz, para nascer um ser dentro de nós. Vem de nós, de mulheres, esse cuidado, essa coisa maternal mesmo, esse instinto de cuidado e proteção que só uma mãe tem. E essa característica continua conosco, nós mulheres temos esse desejo de gerar, dar lugar a vidas. Isso é lindo. Então Deus colocou um papel em nós mulheres muito importante, que é criar, educar
um filho, e assim as sucessivas gerações. Então, além dela ser pecadora original, né, sua história complexa reflete a dualidade da natureza humana, capaz de errar, mas também de amar, gerar e perseverar. Porque apesar de entrar, né, todo o pecado que nós carregamos, as obras da carne que são malignas, né, são perversas, apesar disso, nós também carregamos esse cuidado, esse amor, essa perseverança na criação dos filhos, em dar o melhor para eles, em fazer, em lutar por eles. Isso, mulheres, vem do Senhor. Essa graça que nós carregamos, né, como mulheres, de cuidar, vem do Senhor. Então, apesar da nossa natureza pecaminosa, nós ali também podemos fazer coisas boas, mas é tudo pela graça e misericórdia do Senhor. Bom, é sobre isso também, não quero me alongar. Vamos falar muito mais aí sobre mulheres. Eu espero que você acompanhe a gente nessa série que está ficando maravilhosa. Estou amando falar de mulheres aqui da Bíblia, o que nós podemos aprender com elas. Então, se eu fosse você, meditava nesses capítulos sobre Eva, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E antes de encerrar, gostaria também de anunciar o nosso e-book Sussurros de Amizade e Amor, um guia para mulheres que amam e desejam ser amadas. Se você gosta dos nossos vídeos, se você já acompanha aqui o nosso canal, se eu fosse você, eu não perderia esse e-book por nada, porque é uma extensão também aqui do nosso trabalho. E se você é nova aqui no canal, também não deixa lá de conferir, o site está na descrição, que se você se interessar e gostar, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!